E se o rei mais sábio da Bíblia fosse também o maior feiticeiro da história? E se o homem que construiu o templo de Deus o fizesse com a ajuda de demônios? Essa é a dualidade que assombra uma das figuras mais enigmáticas de todos os tempos, o rei Salomão. Se você busca respostas que desafiam a história, inscreva-se agora, pois o que estamos prestes a revelar é apenas o começo de uma jornada pelas fronteiras da fé e do ocultismo. Para o mundo, ele é o filho de Davi, o terceiro rei de Israel, cujo reinado marcou o auge de uma era dourada. A narrativa que todos conhecemos é a de um monarca que, em um sonho, teve a chance de pedir a Deus qualquer coisa que desejasse. Ele não pediu riquezas, nem vida longa, nem a morte de seus inimigos. Ele pediu sabedoria, um coração compreensivo para julgar seu povo e discernir entre o bem e o mal. A resposta divina foi uma bênção sem precedentes, uma sabedoria e um entendimento tão vastos que ninguém antes ou depois dele jamais igualaria. Essa sabedoria se manifestou em sua lendária capacidade de julgamento, em seus provérbios que ecoam até hoje e, acima de tudo, em sua obra-prima arquitetônica, o primeiro templo de Jerusalém. A construção do templo foi o ápice de seu legado divino. Um projeto de magnitude colossal, um santuário para a Arca da Aliança, adornado com o mais puro ouro, cedros do Líbano e pedras lavradas com perfeição. Impossível! A Bíblia o descreve como um ato de devoção suprema, um monumento à glória de Deus, erguido em 7 anos de paz e prosperidade, sem precedentes. Durante seu reinado, Israel floresceu, o comércio se expandiu e a nação se tornou um farol de cultura e poder. Salomão era o arquiteto divino, o rei filósofo, o governante escolhido por Deus para guiar seu povo. Essa é a imagem oficial, a história sagrada, gravada em pedra e pergaminho. Mas sob a superfície dourada desta narrativa, outras histórias, muito mais sombrias, eram sussurradas em textos apócrifos e grimórios medievais, lendas que questionavam a verdadeira origem de seu poder. Como um projeto tão monumental pôde ser concluído com tamanha precisão e velocidade? Como um único homem poderia possuir conhecimentos sobre arquitetura, natureza, política e o coração humano de forma tão sobre-humana? Para os místicos e ocultistas, a resposta não estava apenas nos céus, mas também nas profundezas da terra. Eles acreditavam que a sabedoria de Salomão não vinha apenas de Deus, mas de um domínio absoluto sobre forças que a maioria dos mortais sequer ousa nomear. Nessas lendas, Salomão não é apenas um rei, mas um mestre feiticeiro. O protagonista desta outra história é um artefato de poder inimaginável, um anel, conhecido como o Selo de Salomão. Segundo esses textos, o anel, gravado com o nome secreto de Deus, foi um presente do arcanjo Miguel e concedia a Salomão a autoridade para comandar, aprisionar e interrogar todo o reino espiritual. Com ele podia subjugar os 72 príncipes do inferno e suas legiões. Ele não precisava de exércitos de operários. Ele tinha exércitos de djinns e demônios, espíritos do fogo e do ar, que trabalhavam incansavelmente, cortando pedras e erguendo as muralhas de seu templo sob seu comando. Implacável. Assim, nascem duas figuras em um só homem. De um lado, o servo humilde que pediu sabedoria a Deus. Do outro, o mestre arrogante que escravizou demônios para construir seu império. Era ele o arquiteto divino ou o mestre dos djinns? Um santo abençoado ou um mago que fez um pacto perigoso com o abismo? A verdade é que a história que nos contaram é apenas uma face da moeda. Para entender o verdadeiro poder de Salomão, precisamos decifrar os segredos de seu anel,
e confrontar as entidades que ele aprisionou, pois são elas que guardam a chave para a natureza sombria de sua lendária sabedoria. A construção do templo de Deus, o projeto de uma vida, enfrentava um inimigo invisível. Um demônio que o texto apócrifo chama de Órnias atormentava o principal artesão de Salomão, roubando sua vitalidade e paralisando a obra sagrada. O rei não recorreu a exércitos, mas à única força que acreditava ser superior. No meio do canteiro de obras silencioso, ele se prostrou e suplicou a Deus por poder sobre seu adversário. Não pediu riquezas, mas a autoridade para subjugar o mal que profanava seu projeto divino. Era o apelo de um rei cujo mandato celestial estava sendo desafiado pelas próprias forças das trevas. A resposta divina não foi um sussurro, mas uma presença avassaladora. O arcanjo Miguel, general dos exércitos celestiais, materializou-se perante Salomão. Em suas mãos, não uma espada, mas um pequeno anel, gravado com o selo de Deus, a pentalfa. Este não era um mero adorno. Era um canal de poder cósmico, uma chave capaz de aprisionar qualquer espírito. Miguel instruiu o rei: com este anel, tu prenderás todos os demônios, e com a ajuda deles construirás Jerusalém. O poder não era para destruir, mas para dominar. Era a autoridade do céu, agora nas mãos de um mortal. Armado com o artefato divino, Salomão confrontou Órnias. A entidade, acostumada a inspirar terror, viu-se paralisada, não por uma força física, mas pela autoridade inquestionável gravada no anel. Ao mostrar o selo, o rei não precisou gritar. O poder do nome de Deus subjugou a criatura instantaneamente. E então, o primeiro dos interrogatórios sombrios começou. Salomão não o baniu. Ele o questionou, forçando-o a revelar sua natureza, suas fraquezas e, crucialmente, os nomes de seus superiores. Foi Órnias quem, sob coação divina, foi obrigado a invocar seu mestre, o próprio Belzebu, trazendo-o acorrentado perante o trono de Salomão. Com o primeiro demônio sob seu comando, a construção do templo mudou. Salomão enfrentava um paradoxo divino. A lei proibia o uso de ferramentas de ferro na obra sagrada, por ser um metal de guerra. Como então cortar e erguer as pedras colossais? A resposta estava em sua nova legião invisível. Usando o anel, Salomão ordenou que Ornias trouxesse outros demônios, especialistas em artes profanas. Um a um, foram acorrentados ao seu serviço. Espíritos que cortavam rocha com um toque, djinns que levitavam blocos de toneladas como plumas, e entidades que conheciam a localização de metais preciosos. A casa de Deus estava sendo erguida por mãos demoníacas. O rei tornou-se mais que um construtor. Tornou-se um mestre do oculto, um arquivista do abismo. O testamento de Salomão detalha dezenas desses diálogos sombrios. Ele conversou com Asmodeus, o demônio da luxúria, com Abezetbol, o anjo caído que endureceu o coração do faraó, e com dezenas de outros, aprendendo sobre astrologia, profecias e os segredos do universo. Cada demônio subjugado aumentava seu poder e seu conhecimento. Mas a que custo? Ao dominar essas forças, estaria Salomão se purificando através do controle? Ou estaria a própria escuridão, mesmo acorrentada, sussurrando em seu ouvido, manchando sua alma e plantando as sementes de sua eventual e trágica queda? Com o Templo de Jerusalém erguido, uma maravilha arquitetônica construída tanto pela bênção divina quanto pelo trabalho forçado de entidades sombrias, o reino de Salomão atingiu um apogeu de riqueza e poder
nunca antes visto. O ouro fluía de Ofir, as frotas comerciais dominavam os mares, e a sabedoria do rei atraía dignitários de terras distantes. Mas cada navio que chegava, cada aliança firmada, cada grama de ouro adicionada ao tesouro, aumentava não apenas sua glória, mas também o peso de sua coroa. O poder que ele exercia, tanto o celestial quanto o infernal, era uma força de magnitude cósmica. E como qualquer força dessa natureza, ela exigia um equilíbrio que a alma de um único homem talvez não fosse capaz de suportar. O peso dessa dualidade começou a se manifestar. Foi nesse ápice de glória que a expansão do poder de Salomão tomou uma forma mais íntima e, por fim, mais perigosa. A narrativa bíblica fala de suas 700 esposas, muitas delas princesas de nações estrangeiras, e 300 concubinas. Do ponto de vista geopolítico, cada casamento era uma obra-prima de diplomacia, um tratado selado não com tinta, mas com laços de sangue e afeto, garantindo a paz nas fronteiras de Israel. Contudo, cada princesa estrangeira que entrava em seu palácio não vinha sozinha. Ela trazia consigo sua comitiva, sua cultura, suas tradições e, o mais crítico de tudo, seus deuses. O harém de Salomão, símbolo de seu poder e alcance global, tornou-se inadvertidamente um panteão de divindades pagãs, um microcosmo de idolatria aninhado no coração do reino do Deus único, plantando a semente da própria destruição de Salomão. O sussurro dos ídolos não foi um grito, mas uma sedução lenta e constante. Começou, como dizem as Escrituras, na sua velhice, quando suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Não foi uma conversão abrupta, mas uma erosão gradual da fé. Um pequeno altar para Astarote, a deusa dos Sidônios, para agradar uma esposa amada. Um lugar de adoração para Milcom, a abominação dos amonitas, como um gesto de boa vontade política. Cada concessão, por menor que fosse, era uma fissura na fundação de sua aliança com Deus. Se você acredita que a queda de Salomão foi mais do que simples fraqueza humana e que as forças que ele comandou podem ter se voltado contra ele, deixe um like neste vídeo e comente abaixo. O que você acha que selou o destino do rei? A corrupção se tornou explícita e pública. O mesmo homem que dedicou o templo a Yahweh, com uma das mais belas orações da Bíblia, agora construía altos para Camus, o deus de Moabe, e para Moloque, a terrível divindade amonita associada a sacrifícios infantis. E ele os construiu no monte que ficava em frente a Jerusalém, à vista do próprio templo que ele havia erguido. A contradição era gritante e monumental. O rei, escolhido por Deus, o mais sábio de todos os homens, estava agora patrocinando ativamente as mesmas práticas idólatras que a lei divina proibia veementemente. Não era mais uma questão de tolerância diplomática. Era um ato de traição espiritual sem precedentes. Isso nos força a questionar a natureza de seu poder inicial. Teria o contato prolongado com as legiões de demônios, mesmo que sob seu comando, manchado sua alma de forma indelével? O anel, o selo de Salomão, que lhe dava autoridade sobre os espíritos, poderia ter se tornado um canal de mão dupla, permitindo que a influência deles se infiltrasse sutilmente em sua vontade. A sabedoria que ele pediu a Deus era para governar seu povo com justiça, mas ele a usou para acumular um poder que nenhum mortal deveria possuir. No final, o homem que podia interrogar e escravizar os príncipes do inferno se tornou incapaz de governar a si mesmo. E então, após a vertigem do poder, o brilho do ouro e o sussurro de 1000 ídolos, o que resta?
O que sobra de um homem que tocou o divino e o profano com a mesma mão? A resposta não está em crônicas de reinos ou em tratados de magia, mas em um lamento, um testamento final, sussurrado por um rei no crepúsculo de sua vida. O livro de Eclesiastes é a sombra de Salomão, a voz de um homem que escalou a montanha da existência, viu tudo o que havia para ver e concluiu que o cume era apenas vazio. Vaidade de vaidades, ele escreve, tudo é vaidade. Esta não é a declaração de um filósofo distante, mas o veredito empírico do homem que possuiu tudo o que o mundo material poderia oferecer. A sabedoria, a riqueza, o poder, o prazer. Cada um foi buscado, conquistado e, por fim, encontrado insatisfatório. A filosofia de Eclesiastes é um espelho sombrio da vida de Salomão. Quando ele fala sobre a futilidade do trabalho, lembramos do templo magnífico, construído por mãos humanas e demoníacas, uma estrutura cujo esplendor não pôde salvar sua alma. Quando ele descreve a busca pelo prazer como correr atrás do vento, vemos o reflexo de suas 1000 esposas e concubinas, alianças que se tornaram correntes, prazeres que se tornaram veneno. Até mesmo a sabedoria, o dom divino que iniciou sua ascensão, é questionada. Ele a descreve como uma fonte de aflição, pois, na muita sabedoria, há muito enfado. E o que aumenta o conhecimento, aumenta a dor. Para Salomão, conhecer o mundo em sua totalidade era compreender sua inerente falta de propósito, um ciclo interminável de nascer, trabalhar e morrer, sob o mesmo sol indiferente. Aqui, as duas versões de Salomão colidem violentamente. O sábio e o feiticeiro se tornam um só, e sua conclusão é aterrorizante. Seria essa percepção de vaidade o preço final do conhecimento proibido? Ao interrogar e comandar as legiões do abismo, teria ele aprendido uma verdade cósmica que a humanidade não deveria saber? Talvez os demônios não lhe tenham ensinado apenas a encontrar ouro ou a cortar pedras, mas também a enxergar a insignificância de todas as coisas perante a vastidão da eternidade e a indiferença do cosmos. A sabedoria que Deus lhe deu permitiu que ele construísse um império, mas a sabedoria que ele extraiu das sombras pode ter lhe ensinado que todos os impérios são, em última análise, pó. O legado de Salomão, portanto, é intencionalmente quebrado, uma dualidade impossível de reconciliar. Ele é o autor de provérbios, repletos de conselhos práticos e piedosos, e, ao mesmo tempo, o autor de Eclesiastes, um texto que beira o niilismo existencial. Ele é o rei escolhido por Deus, que dedicou o templo com a mais humilde das orações, e também o monarca apóstata, que se curvou a Astarote e Moloque para agradar suas esposas estrangeiras. Ele não é um herói ou um vilão. Ele é um paradoxo humano elevado à escala divina, uma advertência encarnada sobre o peso da coroa, o perigo do conhecimento e a fragilidade da fé diante do poder absoluto. O homem que tinha tudo nos ensina que ter tudo pode ser a forma mais rápida de não ter nada. No fim, a pergunta que ecoa através dos milênios permanece sem resposta definitiva. Salomão enlouqueceu, quebrado pelo poder que ousou dominar e pela culpa de seus pecados? Ou ele alcançou uma forma trágica e solitária de iluminação, uma clareza terrível sobre a condição humana que só é visível do pináculo da experiência mundana? A verdade sobre o que aconteceu na mente do rei sábio se foi com ele, deixando-nos apenas com o eco de seu aviso final. Temer a Deus e guardar seus mandamentos, pois todo o resto é vaidade. Mas a sabedoria de Salomão não salvou seu reino. Após sua morte, Israel se dividiu e 10 tribos inteiras desapareceram da história,
sem deixar rastros. Onde elas estão hoje? Escondidas na África? Na Ásia? Ou vivendo entre nós sem saber? Inscreva-se e ative as notificações, pois nossa próxima investigação vai caçar o paradeiro das tribos perdidas de Israel.